primeiro ao Fabrício, amigo de longa data, o convite para aqui vir falar e a todos os presentes pelo vosso tempo, pelo interesse, especialmente numa sexta-feira de fins de julho. Devem, como é óbvio, descontar as apresentações sempre simpáticas do orador. Há muitos outros colegas que trabalham sobre estes campos que são importantíssimos, com quem me interessa dialogar, e fico muito contente de ver aqui a Marta Araújo, entre outros, com quem mantenho diálogo sobre estas questões já há muito tempo. Ora, uma das questões que se pôs em relação a esta apresentação, posso começar por dizer duas coisas. E vou, se não te importas, Fabrício, tentar então fazer o sharing do screen. Podes confirmar que vês? Não estou a ver. Eu pessoalmente não estou a ver. Não? Não. Temos que começar outra vez. Obrigado. Certo. Ok, então é o seguinte, eu queria começar por dizer que o tema, tanto o tema como a minha abordagem, não são propriamente do campo dos estudos islâmicos. Importa-me dizer isto por várias razões, mas que têm a ver com a própria questão disciplinar, conceitual e epistemológica da minha abordagem e, portanto, de como se situa em relação ao resto das comunicações e dos oradores deste seminário. Eu diria que, para aqueles que estejam interessados, eu situo-me no campo daquilo que nós, no mundo anglófono, chamamos os estudos muçulmanos e não os estudos islâmicos, que é uma diferença importante, e muito particularmente, como mencionou o Fabrício, no campo dos estudos críticos muçulmanos. E para aqueles que estejam interessados, recomendo o que chamamos uma espécie de manifesto do número de lançamento da nossa revista, Reorient, que podem aceder através deste link, e que vos dará uma noção do que é a abordagem dos estudos críticos muçulmanos, por um lado, e por outro, um breve podcast que eu fiz em conversa com o meu colega e coautor, Salman Said, sobre uma genealogia do que são os estudos críticos muçulmanos. Bom, isto para ajudar a situar a abordagem que eu vou fazer. Por outro lado, eu queria apenas mencionar que o Fabrício, com muito boa razão, mencionou na informação referente à nossa sessão de que haveria uma espécie de, vou citar dele, especial destaque para assuntos relacionados com o racismo. Eu quero dizer que, mais precisamente, eu diria que não é uma questão de relacionar a islamofobia com o racismo. O meu ponto de partida é de que a islamofobia é um racismo. E isto portanto, ajuda a pensar a relação entre estes dois temas e o quanto se adequa às conversas que vamos ter mais tarde, com certeza, sobre a questão da religião e do seu papel nesta conversa. O que vou fazer a seguir é, de certa forma, passar em revista alguns tópicos e questões recorrentes na literatura académica e nos debates públicos sobre a islamofobia, de forma a, por um lado, mapear o terreno e, por outro, situar a minha abordagem de forma a podermos abrir a nossa conversa. E começo com o seguinte, e faço pela razão de que eu não sei, infelizmente é o caso, não sei exatamente quem está presente e o ponto de partida que têm. E, portanto, se algumas das coisas que eu vou dizer serão já demasiadamente conhecidas ou pouco conhecidas, na conversa poderão, então, ajudar-me a aprofundar aqueles temas que precisarem de fazer ou qualificar algumas das coisas que eu disser demasiado rapidamente. Portanto, eu queria começar, infelizmente, pela questão da polémica em torno do próprio termo islamofobia. De certa forma,
era a nossa esperança de que, quando publicámos um livro em 2010 chamado Thinking Through Islamophobia, Pensar através da questão da islamofobia, que estávamos a enterrar a questão das polémicas em torno do nome e do conceito. Infelizmente não é o caso, e continuamos em 2020, 2021, a ver toda uma série de livros e artigos a ser publicados que voltam a revisitar os mesmos temas, as mesmas questões, sem nunca as deixar para trás, acerca de o termo não ser um termo exato, de não ser o termo certo, de ser um termo extremamente problemático e de sugerir toda uma outra gama de alternativas para o uso desse termo. Então vamos ao seguinte: duas das formas em que se levanta a questão do chamado problema do termo é em pensar em termos de qual é a origem do termo, por um lado, se é um neologismo, quando é que foi cunhado e porquê, por um lado, e por outro, se é um neologismo, como é que se descompõe essas duas partes que a compõem, a palavra islão e fobia, e quais são os problemas que isso levanta. Ora, existe toda uma indústria, podemos dizer assim, indústria académica e mais, em torno da origem do termo. Argumentos altamente ideologizados que procuram desacreditar o próprio termo em termos de determinar qual foi a sua origem, que é uma origem que, o argumento diz, foi fabricado para efeitos de arma ideológica. Ora, esta narrativa conhece várias versões, que o termo foi forjado ou inventado como arma ideológica para silenciar as críticas do Islão e dos muçulmanos, e particularmente dos chamados islamistas ou fundamentalistas, e que ou seriam conforme a versão, os ayatollahs no Irão, ou seriam os movimentos islamistas em Londres, como o Al-Muhajirun, ou certos corpos de sociedade civil, como a Islamic Human Rights Commission em Londres, ou várias outras alternativas. Destas, eu quero mencionar uma em particular que exemplifica esta narrativa do que eu chamo o presente na criação, que é o tal testemunha que expõe qual é o complô por trás do termo. E então temos esta versão, que é do Robert Spencer e do David Horowitz, dois notórios islamófobos, que chama a islamofobia o thought crime. Para todos os familiares com a noção do 1984, sabem esta noção do pensamento crime, do pensamento que é um crime. E então, segundo eles citam como uma versão com autoridade a versão da Claire Berlinski, que diz que há um certo muçulmano, Abdul Rahman Muhammad, que estava presente numa reunião do Instituto de Pensamento Islâmico em Virgínia, quando esta palavra foi adotada e criada especificamente como uma arma de combate cultural para avançar a campanha totalitária do Islão para silenciar os seus críticos. Ora, todas estas variantes desta narrativa procuram estabelecer um ponto de partida e origem que depois desacredita o uso do termo porque foi cunhado especificamente como uma arma ideológica. Ora, o que interessa aqui é o seguinte: todas as versões históricas que temos, todas as versões documentadas, são de longa data anteriores a qualquer destas versões que nos aparecem nestas narrativas ideológicas. Vale a pena lembrar, por outro lado, que se os primeiros dicionários que tentavam estabelecer a origem do termo davam a data como no contexto da Guerra do Golfo em 1991, muito rapidamente, conforme os estudos académicos foram avançando, se foram encontrando usos anteriores deste termo. Primeiro foram passando até aos anos 50, depois aos anos 40, 20, ou aos anos das entreguerras, até aos anos 90 do século XIX. E conforme as várias descobertas que se faziam, iam-se criando novas teorias e novos argumentos acerca de qual era o sentido deste termo, para que é que ele foi criado e como,
e, portanto, a partir daí se elaborava uma noção de qual é então o sentido do termo islamofobia, que se torna determinante. Portanto, se conseguimos isolar a origem do termo e o sentido que ele tinha nessa altura, podemos decidir se ele é um termo válido para o uso hoje ou não. Ora, tudo isto é de muito pouco interesse histórico, é de muito pouco interesse analítico, filosófico ou crítico, porque nem o sentido de uma palavra está estipulado na sua origem, nem na sua etimologia. Portanto, o sentido da palavra está no seu uso, como é que ele a emprega e para que efeitos no presente. E se passarmos então para isso, podemos imediatamente deixar de fora muitos desses debates e polémicas e, por outro lado, aprender alguma coisa que ajuda a pensar, ao mesmo tempo, sem descurar a história, portanto, de como é que o termo apareceu e quando é que começou a ser consistentemente usado no sentido que lhe damos hoje. Ou seja, em vez de estabelecer que o sentido é aquele do passado e em vertente disso decidimos se é válido hoje ou não, estabelecemos qual é o uso que ele tem hoje e procuramos quais são as origens desse uso para ver se há uma história válida para pensar. Passando então à segunda parte, é a seguinte, que é a descomposição do termo em termos dessas noções do Islão e da fobia. E este é um dos problemas que, em termos da literatura académica, parece ser o mais espinhoso, que é a noção que continua ainda. Ontem recebi um artigo para fazer como é que se diz, dar o parecer sobre o artigo, portanto, que vem ainda a ser publicado, e mais uma vez temos a noção de que, por causa do uso da palavra fobia, que implica doenças mentais, é um termo que não se presta a um discurso crítico e que, portanto, não serve para o presente. Ora, há aqui duas questões a lembrar. Primeiro, que fobia teve muitos usos históricos que já não têm a ver com a noção de doença mental. Portanto, por exemplo, para pensar que a origem da maior parte dos termos que têm a palavra fobia vem do uso da noção da hidrofobia, que era uma das noções de onde é que vinha a cólera. E essa noção está, então, já no século XIX, nos movimentos abolicionistas, aprendiam desse uso da noção da hidrofobia para falar da negrofobia. Portanto, os abolicionistas atacavam a forma como o racismo se manifestava em relação aos negros, chamando-lhe negrofobia. Não tinha qualquer noção de doença mental, obviamente. Era uma metaforização do termo. Por outro lado, no presente, continuamos a ter, como é óbvio, termos com extrema validade como homofobia, que são usados para nomear processos de denigração de certos grupos que não têm qualquer conotação de doença mental. Portanto, por que excepcionalizar o conceito de islamofobia em relação aos muçulmanos? E essa noção do excepcionalizar quando se chega à questão dos muçulmanos é precisamente uma das, aliás, características da própria islamofobia, que é a excepcionalização do muçulmano e do Islão. Então, em relação à questão da arma ideológica para silenciar, queria só notar duas coisas que acho que vale a pena sempre notar. Primeiro, por um lado, se a intenção era de silenciar a islamofobia, então falhou. Porque muitos dos críticos que são islamófobos se orgulham de dizer que são islamófobos, porque precisamente viram a questão ao avesso e dizem que islamofobia é crítica do Islão e o Islão como religião tem que validamente ser crítico. Portanto, orgulham-se até de dizer que são islamófobos. Portanto, se o termo era suposto silenciar, falhou, por um lado. Por outro, se o termo tivesse resultado, se tiver sucesso, e em certos contextos está a ter um certo sucesso, como termo válido para chamar atenção para processos de discriminação, de conceituação negativa e tudo mais, então vale a pena lembrar que o racismo, a homofobia, a misoginia, todos esses termos passaram exatamente pela mesma história. A história de um desacreditar do termo como forma de silenciar um debate público que devia haver. Ora, se houver esse silenciamento, se houver uma maior caução das pessoas em não falar de certas formas, em não dizer certas coisas, porque temem ser chamados islamófobos,
Então, ainda bem, porque é precisamente como estes conceitos funcionam, quer seja racismo, quer seja patriarcado, seja o que for. Ou seja, é criando uns conceitos sociais, um relacionamento social em que certas formas de expressão têm uma, digamos, licença social de existir e outras não, porque se reconhece que há padrões de respeitabilidade no discurso público que devem ser observados. Portanto, não há nada de especial se a palavra islamofobia ajudar a desacreditar certas formas de discurso. Mas se o fizer, vai ser sempre, ocasião por ocasião, quando são contestadas certas formas de uso público de expressões e vão ser chamadas ou não. Portanto, nós, hoje em dia, em qualquer sociedade, e na Inglaterra mais que todas, que estamos a viver isso, simplesmente chamar alguém racista, supostamente tem o peso de silenciar, mas não silencia nada. Aliás, abre um debate. Mas será que é verdadeiramente racista? E o que quer dizer? Será que eles não estão a ser sensíveis demais e que se estão a preocupar com certas coisas que afinal são apenas uma piada ou não deviam levar a coisa com mais leveza? E, portanto, todos estes processos são processos sociais, não são determinados a partir da palavra ou do seu cunho. Ok, por que é que isto importa? Importa porque temos que lembrar que a produção do conhecimento histórico e a produção dos conceitos teóricos, críticos, são parte de processos sociais. E, portanto, se existe pouca história ou muita história, se o debate é principalmente dominado por perspectivas muito presentistas que não têm conhecimento histórico, ou se certos argumentos começam a ganhar valor, embora sejam completamente falsos, temos que perguntar o que é que permite que isso seja o caso. Ou seja, se continua a referir estas histórias inventadas da origem do termo islamofobia, completamente ignorando toda a vasta historiografia que já documentou que o termo é anterior, porquê? Porquê que estas histórias têm um certo peso e aceitação? E isso, voltaremos a estas noções do complô, que é muito parte da própria islamofobia. Então, agora quero tocar algumas questões de como é que eu abordo esta noção da islamofobia. O que é que a islamofobia é e não é? Portanto, primeiro, a islamofobia é um fenómeno que não é transtemporal, que não é eterno, que não é ahistórico, não é uma coisa que está lá desde o século VIII, não é uma coisa que está lá desde a origem do Islão. A islamofobia é historicamente específica, é geograficamente específica, é contextualmente específica e é maleável e mutável, está sempre em transformação. E o que interessa pensar é se há uma relação entre a emergência do próprio conceito, islamofobia, e uma transformação da presença e reconhecimento da identidade e da posição pública dos muçulmanos nas sociedades. E é para aí que eu quero tentar chegar daqui a pouco. Mas vale a pena lembrar que é importantíssimo, porque muitos dos estudos iniciais sobre a islamofobia eram sempre baseados em Estados-nação, a islamofobia na Bélgica, a islamofobia na França, a islamofobia na Inglaterra, etc., que se, por um lado, a islamofobia tem certas características que assentam e se moldam a certos discursos nacionais, culturais, a islamofobia é sempre local, é sempre nacional, é sempre transnacional e é sempre articulada globalmente. Ou seja, pode ter características próprias que se revestem de uma história que ajuda a legitimá-las num contexto nacional, mas repetem-se, circulam e são adotadas transnacionalmente e modificam-se nesse contexto. O que a islamofobia não é sobre a liberdade de expressão ou de discurso, não é sobre a religião, não é a demonização dos muçulmanos, não é pelos não muçulmanos contra os muçulmanos, porque a islamofobia tanto pode ser na vertente da demonização, como pode ser através das representações supostamente positivas. E tanto é por não muçulmanos contra muçulmanos, como é por não muçulmanos contra não muçulmanos, como é como muçulmanos contra muçulmanos.
Ora, vamos chegar aí um pouco mais, mas isto é para impedir esta noção de que a islamofobia é a demonização do muçulmano pelo não muçulmano. A islamofobia não é simplesmente a essencialização dos muçulmanos ou a sua homogeneização. Ou seja, uma das vertentes é a noção de que todos os muçulmanos são iguais e que se portam como uma matriz que está uma espécie de automaton do Alcorão ou dos textos. Mas não é simplesmente isso. A islamofobia, aliás, manifesta-se com uma grande flexibilidade em termos das categorias do chamado bom muçulmano e mau muçulmano. E esta dicotomia entre o bom muçulmano e o mau muçulmano é uma das próprias dinâmicas de articulação da islamofobia. De uma certa forma, e apenas como primeira aproximação, podemos dizer que a islamofobia é uma espécie de, digamos assim, restrição do espaço de expressão aceitável da expressão pública do que é ser muçulmano ou da subjetividade muçulmana. Portanto, quando se aparece em público para se dizer, ou para se pensar, ou para se ser muçulmano, qual é o espaço que é permitido para a enunciação do que é ser um muçulmano? Essa é uma da articulação da islamofobia. E, portanto, não é necessariamente o ódio ou a demonização. Podemos ver a forma como as representações positivas, por exemplo, do assimilacionismo do bom muçulmano, é uma expressão de islamofobia. Quando se celebra, se dá espaço, se dá voz a certas representações do muçulmano que aceitam ou querem ou aspiram a nada mais do que ser europeus ou ser brancos ou ser laicos ou seja o que for. Esta é ela própria uma versão da islamofobia, que não aceita, por exemplo, que o tradicionalismo ou a ortodoxia sejam também vertentes aceitáveis do que é ser muçulmano. Podemos dizer que a violência estaria para além do que é aceitável. Muito bem. Mas tudo o que não é violência é uma forma de expressão que, igualmente a todas as outras formas de expressão para os não muçulmanos, seria igualmente permitida aos muçulmanos. E quando chega à questão da violência, temos outras conversas para ter. Porque o que é violência? Qual é a violência que conta e qual é a violência que não conta? Bom, a voz do muçulmano que preferencialmente quer ser ouvida pelos islamófobos, de uma sociedade maioritariamente que se constitui ou que se pensa como não islamófoba, é a do muçulmano que se vem proclamar muçulmano, publicamente, para denunciar a violência dos muçulmanos. Portanto, aquelas sociedades que não querem ouvir o muçulmano, porque acham que o Islão e a religião são coisas do espaço privado, querem que os muçulmanos venham falar no espaço público quando é especificamente para denunciar a violência dos outros muçulmanos. Ora, o grupo, em linha com, desculpem, não estou a conseguir que a página mude no PowerPoint. Em linha com a evolução da discussão pública e académica e crítica sobre a islamofobia, que pode ser ilustrada, por exemplo, pela publicação com 20 anos de separação entre os dois relatórios da famosa Runnymede Trust, que é o primeiro relatório de 1997, que foi aquele que deu maior conhecimento e circulação da própria noção de islamofobia, e que definia a islamofobia como uma espécie de hostilidade sem fundação contra o Islão, uma definição que é extremamente problemática por todas as razões óbvias, mas que, na verdade, é uma versão muito redutora da riqueza deste relatório, que é muito mais do que isso, para além dessa definição. Alguns outros aspectos, que são, por exemplo, o contraste entre o que chamava as visões abertas e as visões fechadas do Islão, que é para ajudar a pensar o que é que seria ou não seria islamofobia, são também muito problemáticas. Portanto, esse relatório teve uma importância enorme em criar um discurso público e um discurso académico sobre a islamofobia, mas tem muitos problemas. O que não se pode fazer é dizer que o termo islamofobia não é válido porque, quando foi cunhado em 97, teve muitos problemas.
Ora, isso seria espúrio. E podemos ver no relatório de 2017 da mesma organização, 20 anos mais tarde, que a islamofobia é definida como racismo anti-muçulmano. Ora, eu não tenho problema com essa definição, tenho um problema com o facto de que no relatório em si, essa definição acaba por não querer dizer absolutamente nada, porque os vários capítulos acabam por não dar qualquer sentido material ao que é que seria então a islamofobia como racismo anti-muçulmano. Ora, então, em 2018, um grupo interpartidário parlamentar do Reino Unido abriu uma comissão de inquérito para estabelecer a adoção de uma definição de islamofobia. Em 2019, essa definição foi publicada como recomendação. O meu colega, coautor, a quem já fiz referência, Salman Said e eu, fomos entre aqueles muitos indivíduos, académicos, organizações, que fizemos propostas de definição, e a nossa proposta de definição foi mais ou menos aquela que foi adotada. Portanto, nós definimos a islamofobia como uma forma, um tipo de racismo, cujo alvo ou especificidade é cuja especificidade é ter como alvo expressões de, em inglês chamamos Muslimness ou passive Muslimness. Portanto, digamos assim, cujo alvo são expressões reais ou imaginárias de, chamemos-lhe muçulmanidade ou muslimitude. Portanto, a versão portuguesa é um bocado difícil de estabelecer, não sei se já houve outros que já o tentaram fazer. Portanto, a palavra muslimness, muçulmanidade ou muslimitude, como em inglês, emprega-se igualmente, por exemplo, Britishness, Portugueseness, Frenchness, Jewishness. Portanto, é apenas uma forma de dizer, não qualquer essência ou verdade do que é o ser muçulmano, ou português, ou francês, ou seja o que for, mas sim uma série de conotações, estereótipos, verdades e fantasias em torno do que é identificar um grupo, ou como um grupo é identificado. Ora, esses estereótipos e essa gama de conotações não reside na sua veracidade, mas sim na associação que é feita histórica e contemporaneamente, culturalmente variável, muitas vezes inteiramente contraditória, e em nada difere, por exemplo, das fantasias do objeto do antissemitismo ou do racismo em relação ao judeu ou em relação ao negro. Portanto, não há nada nesta definição que diga que isto é uma tentativa de dizer quem é o verdadeiro muçulmano e quem não é. Porque não tem nada a ver com os muçulmanos, tem a ver com as projeções sobre os muçulmanos. Ora, no resto desta apresentação, quero então tocar alguns pontos-chave da construção do muçulmano como subjetividade pública e no discurso público, porque tem então tudo a ver com esta noção de que o que temos que pensar em termos de islamofobia é uma coisa historicamente significativa. Então, eu quero apresentar em termos de o que eu chamo uma genealogia do muçulmano. Aqui passamos da noção dos estudos islâmicos ou da própria vivência do que é ser um muçulmano teologicamente para os estudos críticos muçulmanos. Portanto, uma das versões principais que estamos a pensar quando falamos desta noção de genealogia do muçulmano é a forma como passamos de certas formas de referenciar os mesmos corpos, indivíduos, grupos e pessoas nas sociedades, e neste momento vou-me primeiro centrar nas sociedades europeias ocidentais, em termos primeiro de etnias ou imigrantes, e a seguir esses mesmos indivíduos passam a ser chamados muçulmanos. Portanto, não houve uma transformação da pessoa, houve uma transformação do discurso, mas esta transformação do discurso incluiu uma versão, e aqui é importante, isto não é uma coisa que é externamente imposta, é uma dinâmica relacional entre as próprias formas de identificação e subjetividade e os discursos públicos. E, insisto, isto é uma história que é simultaneamente local, nacional, transnacional e global. Por um lado, em termos europeus,
podemos notar esta transformação. Por exemplo, isto pode não fazer muito sentido, exceto se eu vos disser o seguinte. Este livro, com estas duas capas, uma publicada em 1992 e outra publicada em 2010, é exatamente o mesmo livro, é o mesmo texto. É um texto publicado pelo Fred Haliday. Em 92, a editora Oil publicaram como Arabs in Exile. O enfoque do livro é questões de imigração e questões de associativismo imigrante, particularmente dos iemenitas na Inglaterra. Quando o mesmo livro é publicado em 2010, passam a chamar-se muçulmanos. E a ênfase é sobre os primeiros muçulmanos na Inglaterra. Ora, tudo isto importa pensar. De onde é que então apareceu o muçulmano neste discurso? O que é que se transformou? Não foram, com certeza, estes iemenitas que já estavam nas páginas do primeiro livro. Ora, então, por um lado, temos que pensar em termos de uma mutação que passa especificamente pela transformação das economias em desenvolvimento e de recrutamento laboral, particularmente os programas chamados Gastarbeiter na Alemanha, e de atração das populações ex-coloniais e da Commonwealth, no caso da Inglaterra, que passam desse processo para um de fechamento das fronteiras e de encerramento das políticas, ou de fechamento das políticas de nacionalidade. Em geral, podemos dizer, embora não seja o caso de país por país, que é em volta da crise do petróleo de 73. Por um lado, é isso. Por outro, é uma espécie de rearticulação entre o discurso geopolítico, das narrativas de modernização, portanto, aquele suposto processo unilinear que passariam todas as sociedades e que seguiria a via real já vivida pelo Ocidente, e dos processos de política pós-colonial vividos em cada um dos países independentes, que passa pela transformação de país colonial para país pós-colonial, através de várias experiências, por exemplo, de socialismo, de marxismo, de descolonização, para relações com as suas populações maioritariamente muçulmanas, e em relação à emergência de novas correntes e forças políticas que se centram no Islão. Portanto, por exemplo, temos um processo que vai da criação do Paquistão em 1947 à criação da Indonésia como república, após a sua emancipação da Holanda, as transformações que se passam no Egito, a crise da guerra de 67 e de 73 no Médio Oriente, a Revolução Iraniana absolutamente, em 79, a Guerra do Golfo em 91, a Bósnia e o 11 de setembro. E o 11 de setembro é normalmente aquele que é principalmente enfocado, mas há toda esta história anterior que é importante ter em conta. Ora, quanto àquela questão da transformação do imigrante em muçulmano, o sociólogo italiano Stefano Allievi oferece uma boa síntese esquemática que vai mais ou menos o seguinte. O migrante económico, por razões que veio para a Europa por razões económicas, maioritariamente masculino, que vinha num regime principalmente temporário e que via sempre a noção de voltar para o seu país depois de ganhar o suficiente da vida, cujo Islão, e esta é a expressão curiosa que ele usa, fica na mala, portanto ele trouxe-a na mala e deixar na mala, é transformada pelo processo de fechamento das fronteiras e de recrutamento laboral, em que ele diz, espera aí, não vou sair porque senão não posso voltar, e, pelo contrário, faz o recrutamento, a reunificação familiar. Ora, a partir do momento em que traz a mulher, os filhos, as mães, etc., dá-se um processo em que o Islão sai da mala. Portanto, há uma nova preocupação com a transmissão dos valores religiosos para os filhos, que não era o caso anterior, de pensar como é que é a escolarização, de pensar como é que se fazem os ritos muçulmanos, porque os ritos muçulmanos são comunitários, quer seja o rito semanal, de Juma, quer seja casamentos, quer seja o funeral e o enterro. Portanto, começa a haver toda uma necessidade de uma presença pública e de uma forma comunitária de expressão do Islão. Ora, para mim é importante dizer o seguinte, isto não implica, ao contrário do que ouvimos sempre, um separatismo dos muçulmanos, porque, pelo contrário, requer toda uma aprendizagem
nos regimes e países que permitiam acesso à cidadania e aos processos públicos, em que houve uma aprendizagem da participação política e administrativa. Portanto, se os muçulmanos querem certos privilégios, certos direitos, têm que aprender como é que se negocia o poder local, como é que se fala com as entidades públicas, quais são as leis, o que é preciso fazer. E há, portanto, todo um processo de aprendizagem em que os muçulmanos começam a participar nos partidos políticos e nas maneiras de ter diálogo com as entidades públicas. Ora, nos países que fecham o acesso à cidadania e que não dão voz pública à, por exemplo, concentração local de certos muçulmanos, impedem essa engrenagem das comunidades na sociedade mais geral. Mas importa complicar esta história do processo que só tem em conta nesta linha temporária que se falou, que é o seguinte, por exemplo, a Rita Chin, desculpem, eu devia ter mostrado este slide antes, que é onde o Stefan Alievi expõe a sua noção. Portanto, a Rita Chin, entre outros, tem um artigo fabuloso sobre os gastarbeiters. Um artigo, não, um livro, e também este artigo que eu refiro aí, sobre o processo dos gastarbeiters na Alemanha. E ela demonstra duas dinâmicas importantes nos anos 60 e 70. Por um lado, além do mérito próprio, aliás, do artigo dela, que é focar as mulheres turcas na Alemanha, e não apenas os homens, como a maior parte da literatura, ela fala, por um lado, do facto de isto ser uma presença segregada pelas próprias autoridades e pelas empresas, que concentravam estas populações fora do centro da cidade e as isolavam. Portanto, não havia qualquer noção de integração ou de língua, de aprendizagem da língua, ou cultural, ou seja o que for. Portanto, quando se afirma que estas pessoas não se integram, não havia qualquer interesse que elas se integrassem, porque havia apenas que elas viessem por um período restrito e voltassem. São os próprios empregadores, aliás, mas isto não vale a pena entrar nos pormenores, que começam a desfazer as próprias regras, que eram estes trabalhadores tinham que voltar sempre depois de 2 anos. Mas os empregadores dizem, mas então temos que treiná-los a partir do começo outra vez. Isto não faz sentido económico. Queremos que eles fiquem mais tempo. E, portanto, são eles próprios que ajudam a transformar esse processo. Por outro lado, e aí um ponto importante do artigo dela, a islamização dos imigrantes decorreu de uma culturalização da discussão das mulheres imigrantes na sociedade alemã. Principalmente, ela mostra o papel de um novo tipo de publicação nesta altura, que eram as fotoreportagens. Ora, o que ela mostra é que os primeiros trabalhos que eram feitos sobre as mulheres turcas na sociedade alemã e as dificuldades que elas tinham de, por exemplo, alienação na sociedade, eram pensadas em termos de abordagens materiais e que pensavam em termos de como é que mulheres que eram transpostas de contextos em que elas tinham redes de sociabilidade e de apoio, se encontram em sociedades em que são completamente isoladas e que efeito é que isso tem. Ao contrário, estas fotoreportagens começam a problematizar em termos do patriarcado do homem turco e começam a culturalizar a questão em termos da religião muçulmana. Portanto, o que se dá é uma mudança na lente que fala sobre estas pessoas e que tem uma grande divulgação, precisamente pelo facto de ser uma fotoreportagem. Portanto, este processo de transformação do imigrante em muçulmano está a ocorrer por vias múltiplas e com diferentes agentes. Não é apenas a geopolítica, ou os muçulmanos, ou isto ou aquilo. Um momento simbólico nesta transformação é o caso Rushdie, sem dúvida. E muito particularmente a manifestação de Bradford. E o que a manifestação de Bradford faz, com aquela fogueira do livro, foi uma questão que foi pensada naquele momento, como é que atraímos a atenção, assim, vamos para o petróleo e queimar o livro, uma coisa completamente estúpida, mas lá está, que fez as ligações e articulações entre a geopolítica e o local. Há uma questão aqui muito importante acerca dos diferentes posicionamentos em relação ao que era considerado como este
esta manifestação de ignorância dos muçulmanos, que é transformada entre 1989 e 2001. Importantíssima, que é como os próprios muçulmanos mais educados se relacionam com estes muçulmanos, que veem eles também como ignorantes. E no setembro, em 11 de setembro, começam a perceber que, afinal, este discurso, que vê o muçulmano como primitivo, bárbaro e incapaz de razão, afinal os inclui também a eles. E aí há um reposicionamento importante desses intelectuais muçulmanos. Bom, então agora, como já estou muito para além do meu tempo, vou tentar fazer assim uma espécie de muito corrido, o que ainda me falta dizer, e depois em conversa poderão dizer-me o que é que querem que eu volte. Mas eu queria então lembrar algumas coisas. Primeiro é o seguinte, contra esta versão de Islão e muçulmanos que caem do céu e aparecem numa Europa, não se sabe porquê, e estranham a Europa e uma Europa que os estranha a eles. Eu acho que temos antes que pensar que isto é um travesti da história e temos que lembrar quais foram realmente as relações históricas entre o Islão, a Europa e o Ocidente. Então, quero só citar algumas coisas pequeninas, apenas como índices. Primeiro, lembrar que em termos até só de um orientalismo moderno, usando a própria cronologia do Edward Said, temos que pensar na forma como quando Napoleão aparece no Egito com o seu projeto científico e imperial, já implica uma tentativa de sedução e manipulação dos muçulmanos através de um discurso islâmico. O próprio Napoleão se apresenta como alguém que vai defender os interesses dos muçulmanos ainda mais do que os otomanos e que é, talvez até, muçulmano ele próprio. Utilizando, por exemplo, alguns arabistas mostram que com muito pouco sucesso, tentando usar um registro corânico no seu uso do árabe. Bom, vale a pena lembrar que certos episódios, como por exemplo a declaração de Jihad na Primeira Guerra Mundial, em que a Alemanha teve uma mão muito importante para efeitos de quebrar o calcanhar daqueles da Inglaterra, que era a Índia, e o facto de que o exército britânico na guerra dependia extremamente do exército imperial, que era maioritariamente muçulmano. Portanto, a declaração de Jihad era uma forma de criar uma divisão entre as potências dos aliados, portanto, a França, a Inglaterra e tal, em relação às suas populações muçulmanas. Vale a pena lembrar que o domínio das terras, das populações muçulmanas era quase total por volta de 1920, quase total, e basta lembrar, por exemplo, quando o missionário Samuel Weber, que está a tentar ver qual é qual é a população muçulmana do mundo, ele tenta mostrar que, na verdade, digamos, 234 milhões de muçulmanos no mundo, 33 milhões não estão sob a alçada do domínio europeu. Ora, se este é o caso, vale a pena então pensar que efeito, que impacto, que relação foi criada através desta relação de poder que é de longa data e da relação entre a Europa e muçulmanos. Implicou formas de governação que geraram toda uma panóplia de estereótipos, por exemplo, o muçulmano fanático, a violência do muçulmano. Ora, todas as populações coloniais subordinadas se tentam revoltar e tentam atacar o sistema de dominação. Mas certos estereótipos se fixaram sobre certas populações e certos grupos. As práticas de governação, que têm uma longa sombra sobre o presente, e, muito importante, a codificação das leis, a mudança das atitudes morais e sexuais, toda uma série de transformações na fibra das sociedades muçulmanas que não foram
processos lineares orgânicos das sociedades muçulmanas, mas sim impactados pela presença europeia. Portanto, quando se vem agora dizer que os muçulmanos, quando chegam à Europa, têm esta atitude ou aquela atitude, ou têm esta noção de direito ou de jurisprudência, ela já está intimamente marcada pelo encontro com o Ocidente. Não são duas coisas externas que se encontram, são duas coisas imbricadas que se voltam a reencontrar. Depois, vale a pena lembrar as dinâmicas de representação do contraste entre o Oriente e o Ocidente, em que a Europa se funda a si própria com uma genealogia inventada nas suas origens na Grécia e imputa ao Islão uma orientalização em relação à Ásia. Ou as dinâmicas de modernidade como europeização, portanto, desculpem, esta é a relação da mesma noção da orientalização do outro, com o famoso Tratado de Gladstone, que correu o mundo naquela altura, mas referia-me aqui a esta questão da modernização como europeização. Portanto, os primeiros países de maioridade muçulmana, povoação maioritária muçulmana que se tornaram europeus, ou que se tornaram parte da Europa, são a Albânia e a Bulgária, quando se tornaram Estados sucessores do Império Otomano. A forma como estes Estados se revestiram da noção de serem modernos era através da sua europeização, que era, por outro lado, como é que se demonstra ser europeu? Como é que se demonstra ser moderno? Repudiando todos os traços do otomanismo e particularmente do Islão. E caso específico nisto sempre, o véu. Portanto, a noção do véu muçulmano como uma forma de orientalização. Portanto, retirar o véu era parte das campanhas de europeização. Portanto, as conotações entre o que é tirar o véu, ou forçar as pessoas a tirar o véu, ou pensar o que é o véu, têm uma longa história em relação à história muçulmana. Campanhas de retirar o véu na Guerra da Argélia, no colonialismo francês, na Rússia. E particularmente vale a pena lembrar o caso de Monica Mesdiane, que quando aparece em 26 de maio de 1958 em público para orgulhosamente retirar o véu e dizer agora estou emancipada, como é recontado pela Elizabeth Parego no artigo dela, na verdade o que aconteceu foi o seguinte: não havia nenhuma mulher que os franceses conseguissem que viesse voluntariamente fazê-lo. Então, como o irmão dela estava na prisão, ameaçaram torturá-lo e matá-lo se ela não fizesse isso. Portanto, há longas histórias acerca desta questão do voluntarismo e da emancipação do véu que vale a pena lembrar. Quando chegamos ao presente e vemos estas manifestações mais furiosas da islamofobia, como são, por exemplo, os trabalhos do Guillaume Faume, Guillaume Frey, uma das vozes mais importantes da nova direita francesa, que diz, essencialmente, que o Islão é uma ideologia totalitária, invasora, conquistadora, uma religião da morte. Cada ventre muçulmano é uma fábrica de soldados, cada imigrante é um invasor. Isto é uma guerra existencial pela própria sobrevivência da Europa, e o que os Estados europeus, as elites europeias, os cosmopolitas estão a fazer é vender os seus próprios territórios, é trair as suas próprias tradições e cometer suicídio e etnocídio. Portanto, todo este discurso, que é de uma certa direita extrema, o que interessa é o seguinte: a componente principal da noção de uma luta existencial, que no caso do Frey requer que rebente uma guerra para que os europeus acordem para a ameaça que é iminente, porque a guerra já começou, as pessoas não percebem, mas a guerra já começou, e o repatriamento já não é possível. Ou seja, nós ainda temos muitos destas direitas que querem o repatriamento, querem enviar todos os imigrantes de volta e todos os muçulmanos. Mas para eles isso já não é possível. Nós precisamos de uma guerra, porque só com a guerra é que os europeus vão acordar. Os ecos dessas visões extremistas, nos discursos mais respeitáveis na esfera pública, são, por um lado, esperem, eu ia primeiro dizer que esses ecos da guerra racial já vêm desde os anos do entreguerra. Portanto, um profeta da guerra das guerras raciais, que era o Lothrop Stoddard, nos anos 20 e 30, já
identificava o Islão como o principal inimigo. Franceses como o Louis Bertrand, já desde os anos 1911 e nos anos 20 e tal, mostravam que o maior inimigo do Ocidente é o muçulmano, e o que eles estão a fazer é, há todos estes ingênuos, todos estes idiotas, todos estes literatos que estão a celebrar o orientalismo, os muçulmanos, não sei o quê, mas o que eles estão a fazer é cometer um suicídio. Estão a deixar entrar estas forças que nos vão conquistar. Portanto, todos estes tópicos já têm uma longa história. Esta história continua a repercutir-se, em particular na Espanha e em Portugal, em torno do Al-Ándalus. Há vários complôs, como, por exemplo, a noção da Eurábia, ou o velho racismo completamente biológico, de que, por exemplo, neste livro do Edward Dutton, do Islam and Evolutionary Perspective, que os muçulmanos, infelizmente, têm um limite de inteligência. É um facto, não há mais nada a fazer. A religião muçulmana criou, ao longo dos tempos, um darwinismo social em que os muçulmanos têm um limite à sua capacidade de inteligência e, portanto, infelizmente, os brutos são quem ganha a guerra darwiniana. Portanto, são eles que vão ganhar. Mas, como eu dizia, a repercussão destes discursos mais extremistas num registro mais maioritário está feita em todas as sociedades. Na Alemanha, com esta noção de que a Alemanha se está a abolir a si própria, na França, com a teoria do remplacement, portanto, da substituição das populações. Os imigrantes estão a substituir as populações europeias nos seus próprios países, e de pior que todos nisso é os muçulmanos. Portanto, os muçulmanos e os imigrantes são criados num próprio. Portanto, isto leva àquelas noções da invasão demográfica, da islamização das sociedades e, portanto, de todos aqueles movimentos para parar, para controlar, para lançar a reconquista contra esta invasão. Há dois processos que importa lembrar. Um é a da alastração, digamos assim, destes discursos de extrema-direita num registro mais aceitável, liberal pelas sociedades e pelos políticos. E segundo é a sua amplificação nos média e por alguns outros políticos, por razões eleitorais. Mas eu não quero que se pense que a islamofobia é uma questão de extrema-direita. A islamofobia é uma questão de extrema-direita, é uma questão dos racistas, mas é também uma questão dos Estados liberais, democráticos, que se securitarizam, e dos próprios partidos liberais e vozes liberais. Porque o liberalismo, lembremos, estava intrinsecamente relacionado com a história do colonialismo europeu, e nada mudou aí, em certo sentido. Portanto, eu quero acabar com o seguinte. Que histórias contamos e como e porquê é que elas interessam? O que é que ensinamos nas escolas? Desculpa, eu ia só mencionar que na matriz política do Chega, nem vale a pena entrar por aí, mas pronto, temos estas fantasias inconstitucionais em que vamos expulsar os imãs, em que vamos proibir as mesquitas. Quer dizer, tudo isto são palavras que não têm sentido, são completamente ocas, só valem o que valem como retórica, porque nada disto seria constitucional, legal ou sequer possível. O que é que seria dizer que alguém que quer viver em termos da Sharia estaria a quebrar um contrato de pertença legal em Portugal? Ou que não se pode abrir certos lugares de culto porque são financiados de fora? Ou que não podemos ensinar o Islão na escola pública? Quer dizer, todas estas coisas são extraordinariamente ridículas, mas valem pelo próprio facto de ser ditas. Bom, mas passemos à frente. Então, o que é que eu queria chegar era o seguinte, para acabar. O que é que ensinamos nas escolas, nos museus, no nosso património, na cultura popular? Ora, os discursos chamados de valores nacionais, aqueles valores de que tanto nos orgulhamos, os valores britânicos, os valores franceses, os valores da tolerância, da democracia, da abertura, da diferença, tudo isso, criam um abismo, uma diferença abismal entre a história vivida
experienciada pelas minorias étnicas em particular, mas por todas as minorias, que é transmitida familiarmente dentro das casas, e a história oficial, ensinada nas escolas e celebrada e memorializada. Que é o seguinte: a experiência das minorias, especialmente étnicas, mas também de género, sexuais, pessoas com deficiência, foi de discriminação aberta, de descarada e violenta, de ensinados na escola, por outro lado, uma memória coletiva que cria e reproduz tanto pelo silêncio e invisibilidade como que lembra e celebra, uma dicotomia completa entre o que é que foi a história e vida destas minorias e o que é que a sociedade se diz que foi, por um lado. Por outro, e é o mais importante para mim, estes valores de que hoje todos nos orgulhamos, da tolerância, do respeito, da diferença, etc., etc., esses valores hoje juridicamente consagrados, e especialmente nas atitudes públicas e nos comportamentos sociais, não eram os valores destas sociedades. Foram valores conquistados, conquistas atingidas pela contestação, pela mobilização, pela reivindicação, e no caso que aqui toca muito particularmente, por décadas de contestação antirracista, que por sua vez continuaram, e em muitos casos direta e explicitamente, ou pela memória e pela história, as mobilizações e contestações anticoloniais. Portanto, temos que enfrentar a história, a verdadeira história do colonialismo, da violência, das relações entre a Europa e os muçulmanos, do que é que foi a experiência das minorias étnicas e muçulmanas nestes países, antes de começar a pensar e a acreditar nestes discursos do choque das civilizações e da islamofobia como uma arma para silenciar seja o que for, ou como uma excepcionalização dos muçulmanos. O que os muçulmanos reivindicam com a noção de islamofobia é a capacidade de nomear as formas de discriminação que sofrem, a excepcionalização que vivem e a forma como as sociedades se recusam a ver, pela própria instituição das suas estruturas, da sua forma de se ver a si próprias, do que é a vida do outro. E se há, e vale a pena dizer isto, se não há uma posição muçulmana sobre o que é viver na Europa ou não, sobre o que é lidar com estas questões ou não, se há múltiplas formas, muçulmanos que só querem nada mais do que ser europeus ou viver de uma forma europeia, há muçulmanos que acreditam que têm alguma coisa a dar às sociedades em que vivem e a transformar essas sociedades, porque as sociedades não são fixas no tempo e no passado, são sociedades vivas, em que nós todos estamos a constituí-la através da nossa presença, das nossas imigrações, das nossas rearticulações e tudo mais. E essa capacidade de sermos sociedades vivas é uma em que todos temos uma parte a jogar. E, portanto, por que excepcionalizar os muçulmanos como os únicos que não podem participar nessa refazer das nossas sociedades? Essa é uma das expressões-chave da islamofobia. Ok, bom, acho que importa fechar aqui. Ups. Agradeço a vossa paciência e falei demais. Obrigado, Abduqaim. Não falaste demais. Aliás, acho que interpreto o sentimento de todos ao dizer que queríamos ouvir-te por mais uma hora, pelo menos. Porque tudo o que nos dizes, para já, ajuda-nos a descodificar experiências e fenómenos muito atuais e que são, para todos nós, muito imbuídos de emocionalidade e em que as representações mediáticas dominam. Portanto, evidentemente que o que tu nos dizes ajuda-nos muito na direção da lucidez, em primeiro lugar. E depois há as questões mais científicas, como a questão que a mim fascinou-me bastante da definição da islamofobia, que evidentemente merecem toda a atenção. Eu queria abrir agora o debate, perguntas, questões, todos são bem-vindos para intervir, para aproveitar a presença do Abduqaim Bakil e continuarmos, portanto, a explorar este tema. Podem ou utilizar aquelas reações do Zoom para levantar a mão ou simplesmente ativar o microfone, desde que não se crie demasiada confusão e colocar a vossa questão. Eu tentarei moderar esta dinâmica.
Abu Ibrahim Silva levantou a mão, sim. Tem que ativar o microfone. Boa tarde, espero que todos estejam bem. Gostaria de perguntar qual é o papel dos novos muçulmanos em termos do fabrico da sociedade muçulmana no Oriente, sabendo que o Islão é a fé que mais cresce no Oriente, e qual é a função que os novos muçulmanos então terão nessa sociedade, porque, como sabemos, pela extrema-direita, como por exemplo, tem uma visão que os imigrantes são aqueles que estão a tomar substituir a sociedade local pela nova sociedade de imigrantes que estão a tomar posse ou a reconquistar, visto por alguns. Qual é o papel que os novos muçulmanos nesse caso, ou qual é a categoria que os novos muçulmanos, então, serão classificados? Muito obrigado. Obrigado, Abu Ibrahim. Bem, não sei se isto vai diretamente ao encontro do que estás a dizer, mas esta é uma das questões que aparece sempre na literatura e que vale a pena lembrar, que é a noção de que o muçulmano imigrante seria destacado pela cor da pele, e, portanto, há um duplo processo de racismo e islamofobia que se aplica e que é sempre difícil ver o que é que está em causa. Mas que, quando chega, por exemplo, aos novos muçulmanos, se estou a interpretar corretamente o que estás a falar do que se poderia chamar convertidos noutra linguagem, ou tal, nesse caso, ou encontraríamos a sua expressão mais pura do que é a islamofobia, porque não haveria racismo a ter em conta, ou que estamos em face de um outro processo completamente que nos permite ver outro. Ora, e que não se podem aplicar as mesmas definições. Pelo contrário, para nós, o que está em causa é a racialização do muçulmano. E nós vemos isto muito claramente. Quando uma mulher muçulmana branca põe o véu e é atacada na rua quando lhe dizem volta para o teu país, volta para o Paquistão, e usam os vários termos negativos que se aplicam aos muçulmanos, que não vou repetir, obviamente, vê-se perfeitamente o processo de racialização do branco. Portanto, o que está em causa não é se a pessoa é branca, ou é negra, ou é amarela, ou isto ou aquilo. O que está em causa é um processo de racialização do muçulmano, que parte, por exemplo, do nome, de certas formas de indumentária. Portanto, nós sabemos que aqueles vários testes que têm a ser feitos para estas organizações que utilizam o modelo clássico de enviar um certo número de currículos para os empregadores. Portanto, uma companhia está a abrir candidaturas, envia-se um certo número de currículos, todos exatamente iguais, mas uns com um nome tipicamente inglês ou português, ou seja que for, e outro um nome tipicamente muçulmano. Ora, vês que claramente não interessa se a pessoa é branca ou negra ou amarela. O que interessa é a racialização que se parte a partir do nome de que esta pessoa é incapaz de fazer este trabalho ou não. E, portanto, um currículo absolutamente idêntico resulta numa rejeição enormemente maior do nome muçulmano, do que do nome não muçulmano. Não sei, portanto, se isto chega à tua pergunta, mas espero que sim. Desculpe, só mais um ponto. Nesse caso, qual é o papel que daria que os novos muçulmanos têm na sociedade? Bom, aqui vou antecipar uma coisa que penso que vamos voltar mais tarde, que é o seguinte. Eu não vejo o papel da islamofobia e do combate à islamofobia como sendo a obrigatoriedade do muçulmano, seja ele novo muçulmano ou velho muçulmano. A islamofobia, como o racismo, é um problema da sociedade. É um problema que é exercido pela sociedade maioritária e que ela tem que resolver. Todos temos o dever de a combater. Portanto, o papel não cai no muçulmano. Depois há aquela noção de que o que é preciso para resolver a questão da islamofobia é compreenderem melhor o Islão. Se apenas pudéssemos educar as pessoas, trazê-las à mesquita, dizer-lhes o que é que verdadeiramente está no Alcorão. A islamofobia e o racismo não são sobre a verdade do negro ou do muçulmano, ou o que está no texto ou não está no texto. A evidência não interessa para absolutamente nada. São as construções e as projeções fantasiosas sobre estas populações. Portanto, o papel que cabe ao novo muçulmano como ao muçulmano é viver as suas vidas, ligar-se a todos os outros processos de justiça social para a transformação das nossas sociedades em sociedades melhores,
no combate a todas as formas de racismo, uma das quais é a islamofobia. Espero que assim responda à tua pergunta. Fabrício, há uma ordem em que as pessoas puseram as mãos... Sim, eu estou a tentar manter uma ordem. Portanto, a Elsa Cardoso tinha levantado a mão. Olá, Elsa. Obrigado por estares connosco. Elsa, não estamos a ouvir-te. Então, sim, se não funcionar o teu microfone, sim. Tenta um pouco melhor para ver se consegues ainda. Nós temos paciência, tenta ainda. Se não resultar mesmo, então pões por escrito. Não conseguimos ouvir, não. Tá bom, não então, podes escrever, sim. Eu não sou muito bom a ler e falar ao mesmo tempo. Onde é que está a pergunta? Se quiseres, eu leio e faço digamos, de mediador. Então, Elsa, vamos fazer assim. Passamos ao Camir, entretanto, vê se consegues resolver. Em última instância, poderás escrever e, obviamente, que gostamos e queremos que tu coloques a tua questão. Então, Camir Giva, passamos a si. Pode ativar o microfone. Já tenho ativo. Conseguem me ouvir? Sim. Conseguem? Ok. Eu falo de Moçambique e gostei muito do debate aí. Muito bom. E até o Abdul Karim acabou respondendo algumas coisas que eu já tinha feito a cabo aqui para perguntar. Mas eu vou deixar aqui uma pergunta, duas até, que seria, acha que os vestes ou a cobertura indumentária da mulher muçulmana já provocou alguma islamofobia para as pessoas que estão menos informadas? E qual é o conhecimento que a gente deve passar para as pessoas em relação ao islamismo? Porque muitas das vezes a gente percebe que o fobismo ao Islã é a falta de conhecimento em relação ao que eu estava a falar, né? Do Alcorão, daquilo que são os pilares do Islã. E qual é o comportamento-chave que acha que um muçulmano deve passar para uma sociedade não islâmica ou num país que maioritariamente não são islâmicos, para a gente combater essa questão do islamofobismo em relação a todos os aspectos que a gente já conhece a nível mundial? Obrigado. Obrigado pela tua pergunta, e vais pensar que eu me estou a evadir a tua pergunta se eu responder da seguinte forma. É o seguinte, o muçulmano, como deve viver a sua vida, quer seja na sociedade ocidental, quer seja nas sociedades maioritariamente muçulmanas, é de acordo com os princípios e os valores do que acha que o Islão requer de si e que deve a Deus e que deve aos outros pela sua relação com Deus. Isso é uma questão que pertence a cada muçulmano viver através das suas formas, que são extremamente diversas no mundo todo, de interpretar o que é, para mim, um princípio fundamental, que é a justiça social, e os princípios do que é viver de acordo com o que é que Deus quer de nós. Mas nada disto tem especificamente a ver com a islamofobia. Ou seja, tu podes ser um santinho, a islamofobia não vai, por esse facto, deixar de te atingir. A islamofobia resulta na morte de não muçulmanos que parecem muçulmanos. Portanto, não tem nada a ver com o facto de serem ou não serem bons muçulmanos. Portanto, quando um Sikh é morto porque está a usar um turbante e as pessoas pensam que ele é muçulmano, não interessa, porque ele não pode ser bom muçulmano nem mau muçulmano, ele nem sequer é muçulmano. Agora, devemos ou não fazer essa questão de ensinar os outros, passar os ensinamentos, tudo isso? Claro, mas fazes isso porque entendes que isso é o que é ser muçulmano. Não porque é uma forma de combater a islamofobia. Ou seja, nós todos sabemos que ressentimos o facto de que a nossa religião é mal conhecida, de que existe, aliás, muita pouca literacia básica sobre o que é as religiões, quanto mais o Islão em si. Mas
uma das formas de fazer isso é cultivar um melhor conhecimento do fenómeno religioso. Não, lembra-te o seguinte, 11 de setembro, todos os exemplares do Alcorão venderam. Não havia Alcorão que se encontrasse numa livraria. Porquê? Porque toda a gente achava que se pegasse no Alcorão e lesse esse livro, encontrava a razão porque essas pessoas foram explodir os edifícios e matar pessoas. O que é que isso ensinou, seja quem for, sobre o que é ser um muçulmano? Nada. Zero. Porque ser muçulmano não é pegar num texto e, como um robô, ser determinado nas suas ações por ler certas palavras. Tu aprendes a ser muçulmano com o teu comportamento físico, com o teu corpo, com aquilo que ouves, com aquilo que fazes, com todos os teus 5 sentidos, aprendendo a ser muçulmano de uma forma vivida. Ora, o ensino das religiões e do Islão, a partir de esta noção muito básica, que é o Islão tem X escolas jurídicas, o Islão dividiu-se entre o sunismo e o xiismo, o Islão, durante os seus períodos históricos, foi isto, aquilo e aquilo outro. Tem um texto que é o Alcorão e tem os outros que são os hadith, etc, etc. Nada disso oferece a menor janela sobre o que é ser e viver como muçulmano. Portanto, o que nós podemos e devemos fazer é contribuir, obviamente, para o conhecimento da nossa religião, da forma que nós somos, pelo exemplo de vivermos a nossa religião de uma certa forma. Como muçulmanos somos chamados a dizer a outros quando vemos qualquer coisa errado, ou a nós próprios, o que é que se está a fazer mal, mas não o fazemos apenas porque temos medo que assim vamos chamar a islamofobia para nós. A islamofobia não é causada pelo comportamento dos muçulmanos. Bom, ok. Aqui está a minha resposta. Obrigado, Camilo. Obrigado, Camilo, e obrigado, Abdulkarim. Entretanto, a Elsa, que continua com problemas técnicos, deixou a sua pergunta escrita. Portanto, vou lê-la para todos e também para o Abdulkarim, que também pode lê-la ele próprio. Portanto, cito na íntegra a mensagem da Elsa Cardoso. Obrigado, Abdulkarim, por esta apresentação tão interessante. Desculpem os meus problemas técnicos. Tenho uma pergunta dupla. Qual é a repercussão deste discurso em Portugal, mais para além dos desenvolvimentos com o partido de extrema-direita Chega? No mesmo sentido, e sabendo que tem trabalhado em torno ao discurso académico e extra-académico sobre o Al-Andalus, um tema que me interessa particularmente porque sou investigador nesta área, qual é a repercussão deste discurso islamófobo e todas as suas diatribes no contexto de como se olha para o legado islâmico peninsular em Portugal e na Europa? Bom, Elsa, obrigado pelas perguntas e cada uma delas seria e valeria um seminário próprio, não é? Portanto, não há razão nenhuma porque posso-te tutoar, não há razão nenhuma para conhecer os meus trabalhos académicos, mas alguns deles já trabalharam esta questão da islamofobia. Abdulkarim, não estamos a ouvir-te. Eu, pelo menos, não estou a ouvir-te. Por alguma razão, o teu microfone está desativado. Oh, não! Agora sim, agora ouvimos. Elsa, tu não me estavas a ouvir? Eu acho que ouvimos tudo até que disseste que já alguns trabalhos teus são publicados. Ok, obrigado. Sim, não tenho que estar a repetir a mesma coisa. É o seguinte, em relação aos trabalhos que eu tenho feito, interessa muito menos as manifestações de extrema-direita ou de populismo em relação à islamofobia, do que me interessa o discurso das figuras mais conotadas da esfera pública portuguesa, dos artigos de opinião nos jornais principais e dos políticos. Porque isso é que, quanto a mim, é o maior problema em relação a Portugal, que é, há uma noção de que Portugal não tem islamofobia porque não tem racismo aberto, porque não tem islamofobia aberta, e, por outro lado, o que não se vê é como a islamofobia permeia todo o tecido do discurso público português. Ora, eu tenho, assim, montanhas de exemplos para isso, estou a preparar um artigo, mas eu diria o seguinte, o problema principal é as figuras que se conotam como liberais
reproduzirem certos discursos, excepcionalizando o Islão e os muçulmanos e, como é que eu ia dizer, ignorando todas as regras básicas do discurso crítico que aplicam a tudo o resto que fazem, mas não quando chegam aos Islão e os muçulmanos. Ou seja, uma socióloga e figura pública portuguesa é capaz de citar um livro e dizer: esta é uma das autoridades grandes sobre os muçulmanos, e aqui está o que ele diz. E depois vamos ver esse livro, ou para aqueles que já o conhecíamos sabemos, que esse autor diz: eu não conheço o Islão, mas acho que... Ora, como é que uma historiadora que deve verificar as suas fontes é capaz de reproduzir este tipo de afirmação completamente em violência do que diz a própria autoridade que está a citar? Primeiro. Segundo, a forma como todas estas figuras públicas utilizam um tópico muito frequente, que é citar o que se passa noutro país como exemplo do que pode vir a acontecer aqui se não nos alertarmos, se não tomarmos cuidado, não sei o quê. Mas esses exemplos que citam de outros países nunca lá foram, não conhecem e apanham dos média. Esses média que são eles próprios já cheios de toda a forma de pânicos morais em torno de certas questões que já estão construídas islamofoficamente. Portanto, nós vivemos num discurso que em Portugal é principalmente fantasmático. É um discurso sobre um muçulmano que não existe lá, através dos medos do que se vai passar lá por causa do que se passa noutros sítios. Mas o que permite que estas vozes digam estas coisas é porque não há duas das coisas essenciais, que é muçulmanos a contestar, por um lado, que figurem eles próprios na produção ou coprodução das notícias, dos jornais, dos relatórios, da produção académica, da produção securitária, de todos esses discursos públicos que ajudam a pôr em causa, e não existem outros colegas desses intelectuais que sejam capazes de impor como é que eu ia dizer, rigor, porque dizem, então, mas não estás a ver o que está errado no que estás a dizer, porque não conhecem também. Ora, há uma história da historiografia do Islão em Portugal, que é, desculpe, da produção académica sobre o Islão em Portugal, que é, na antropologia, e embora isto doa a alguns colegas, nossos amigos antropólogos e sociólogos, dá-se uma coisa que é extraordinária, que é os primeiros trabalhos sobre as comunidades muçulmanas em Portugal são feitas não pelos académicos, mas pelos seus alunos. E os professores, que eram sociólogos ou antropólogos de sociedades lá, estão a dar modelos aos alunos para fazerem trabalhos sobre os muçulmanos cá. Portanto, dá-se um processo de transposição de uma realidade que é muito mal conhecida e que é deturpada nesse próprio processo. Depois, a falta de um orientalismo português, a falta de um discurso islamólogo português ajuda ainda à festa. Em relação à questão do Al-Andalus, é absolutamente central. No caso da Espanha, todos conhecemos. É extraordinário o que está a passar lá e eu mostrei alguns exemplos no slide. Foi muito rápido, não sei se tivesse a oportunidade de ver, mas sabemos o que está a passar. É uma guerra pública em que o Vox, por exemplo, está apenas a ativar uma coisa que tem um filão absolutamente axial na cultura espanhola. Em Portugal é muito diferente pela vasta ignorância de tudo aquilo. Mas o problema está em que nos manuais escolares não há sequer o mínimo dos mínimos para o conhecimento do que é que foi esta história. Então aquela noção do pingo negro que cobre toda a presença muçulmana, que já foi escrita pelo Oliveira Parreira em 1898, continua absoluta ainda hoje. Portanto, pessoas como tu e outros que estão a fazer a arqueologia, que estão a fazer a história, que estão a fazer a procura deste período olvidado, são importantíssimas, mas são continuamente objeto de uma guerra cultural, como tu, aliás, deves saber. Portanto, tudo o que é publicado é imediatamente filtrado no esquema dicotómico, que é, ou estás a dizer uma versão romanceada do que é que foi o Al-Andalus, em que só pode ser um paraíso, e então estás a mentir, ou vais dizer a verdade, e essa verdade só pode ser
que era a subjugação do não muçulmano, que era a invasão, a conquista, o atrofiamento dos cristãos, etc, etc, etc. Portanto, perante essa estrutura e esse discurso, a capacidade de apenas dizer, estamos a fazer investigação histórica, há aqui qualquer coisa interessante a dizer, fica completamente submergido e apagado. Mas isto é demasiado redutor. Havia uma conversa mais interessante a ter e talvez possamos tê-la noutra altura. Entretanto, posso só recomendar-te um capítulo do livro que publiquei agora, que vai sair agora, que é o Al-Andalus as a Traveling Concept. Okay. Obrigado, Elsa, e obrigado, Abdulkarim. Temos agora... mas não... Peço a todos de desativar o seu microfone. E, entretanto... Eles só dão porque querem segurança do hospital, é o princípio. Há alguém que está continuamente a ativar o microfone e entra... É Gilberto ou Gilberto. Gilberto ou Gilberto, por favor, desative o seu microfone. Deve haver alguma questão técnica. Enfim, a Elsa também tinha acrescentado uma nota à sua pergunta, referindo, portanto, pondo atenção ao facto que em Portugal não há comunidades muçulmanas tão expressivas como na Alemanha, Reino Unido ou Espanha. Portanto, era só agora para completar, porque só tinha visto isto depois de ter lido a pergunta da Elsa. Agora passava a palavra a Francis Rosi Barbosa e depois dela a Marta Araújo. Portanto, Francis Rosi, bem-vinda, boa tarde. Boa tarde, ou boa noite, né, em Portugal, estou no Brasil. Abdul Hakim, assalamu alaikum. Muito obrigada, né, pela sua fala. Eu sou uma pesquisadora, sou antropóloga aqui no Brasil, da Universidade de São Paulo, e tenho estudado islamofobia. Estou com um projeto sobre narrativas islamofóbicas no Brasil. E meu grupo de pesquisa, agora a gente aplicou um questionário para a comunidade muçulmana durante o período do Ramadã, para ver o que as pessoas dizem, porque no meu grupo tem pessoas que estão estudando a islamofobia na internet, então a gente estava achando que a internet era um campo, né, de reações islamofóbicas muito fortes aqui no Brasil, não sei como é na Europa, mas os cristãos, os protestantes evangélicos, eles têm um discurso muito forte anti-islâmico, e perseguem, né, na internet os muçulmanos, mas o que a pesquisa está mostrando, a gente vai escrever um relatório até o final do ano sobre os dados dessa pesquisa, né, acho que foram 700 muçulmanos que responderam, que a islamofobia de gênero é uma islamofobia mais significativa e que as mulheres que se converteram ao Islã são aquelas que mais sofrem e esses ataques, eles acontecem geralmente na rua, né? E aí eu queria um pouco dialogar com você a respeito, né, desses dados, e eu lendo a Jana fala que a islamofobia ela surge no período que o profeta migra para Medina, né? Então já tem alguns pesquisadores acionando o advento do Islã para dizer que ali os muçulmanos também já eram incompreendidos ou já tinham essa visão anti-islã. Eu queria saber um pouco como é que você vê essas informações. E se você puder colocar o seu e-mail, eu agradeceria para a gente continuar conversando. Obrigada. Bom, em relação à primeira questão, há muito pouco a dialogar no sentido em que todas as sondagens, mas todas e todos os relatórios e todos os serviços de monitoring em todos os países demonstram que o ataque sobre as mulheres é o maior. Portanto, isto não é questão de ser novo muçulmano ou não novo muçulmano, é mulher muçulmana. O facto de usar uma certa indumentária é visto, primeiro, como alvo legítimo. É uma afronta uma mulher usar o véu. Este é o nosso espaço, este espaço pertence-nos a nós, e quem são estes que estão a invadir o nosso espaço com essa forma estranha de ser? E é também o facto de ver as mulheres como um alvo mais fácil. O homem pode atacar de volta. A mulher, supostamente, nestas conotações destes discursos, são menos prováveis de o fazer. Ora, o facto de que todas as estatísticas demonstrarem que a mulher é o alvo preferencial do ataque dos islamófobos
não nos levanta muito mais do que a noção de que os mesmos processos que nós já entendemos o que é ser a islamofobia, que é uma forma, por um lado, em relação ao espaço nacional, é a noção de o que é um espaço nosso que está a ser invadido. Portanto, quem é que tem o direito e quem não tem o direito de pertença. E a mulher torna-se um alvo fácil, visível e altamente conotado nesses processos. Em relação ao que é que isso pode revelar sobre a islamofobia, de certa forma, o que se projeta no ecrã da indumentária da muçulmana é apenas o que se projeta em relação à barba do homem ou outras formas de especificidade com conotação muçulmana, aquilo que nós chamamos a muçulmanidade ou muçulmanitude. Portanto, todas as vertentes visíveis do muçulmano são aqueles que são objetos de ataque. E, portanto, apenas estabelece esse princípio. Em relação à segunda questão, que é se os muçulmanos já eram objeto de islamofobia no tempo da Hijra de Medina ou não, a mim isso interessa-me muito pouco. Interessa-me muito pouco pelo seguinte, porque é muito fácil dizer que quando o nosso profeta sallallahu alaihi wasallam começa a pregar o Islão, é atacado pelos coixiitas ou por isso ou por aquilo, e então já é a islamofobia. Isso não interessa minimamente. Eu sou historiador, eu estou interessado na forma como há uma relação intrínseca entre a islamofobia e a emergência de novas formas e estruturas históricas em que o ser muçulmano é vivido e é conotado. Portanto, estabelecer uma certa cronologia para pensar quando é que faz sentido pensar em termos de islamofobia e quais são as vertentes que caracterizam um certo regime de expressão de islamofobia é aquilo que me interessa a mim. Agora, o que pode não ter ficado claro, porque por falta de tempo não sequer cheguei a entrar por lá, é que isto não é um fenómeno da sociedade ocidental, ou da sociedade europeia, ou do Brasil. Isto é um fenómeno de todas as sociedades globalmente. Portanto, nós temos islamofobia na Turquia, nós temos islamofobia no Egito, nós temos islamofobia na Indonésia. Todas elas são versões de uma forma de identificação do que é e o que não é, passível, aceitável, moderno ou não, inconcebível ou concebível. As suas expressões mais óbvias são o que está a passar no Myanmar, na China, no Caxemir, em vários países onde nós temos a deflagração na Índia e na França, de formas de regimes de exceção, de alvejamento de comunidades inteiras de muçulmanos. Mas o que não podemos fazer é pensar, há uma espécie de islamofobia que é extrema e depois o resto são outras coisas. Nós temos que ver como é que a islamofobia se articula. Ela é sempre diferente, tem registros diferentes, portanto, uma islamofobia estrutural em termos dos programas de radicalização que pegam em miúdos da escola de 6 ou 7 anos que dizem uma palavra e que é mal entendida pelo professor e que imediatamente chamam a polícia, porque o muçulmano está sempre sob suspeita. E o genocídio de muçulmanos no Myanmar não é equivalente, mas tem uma relação. E é essa lógica e essa relação que temos que tentar perceber, de forma a pensar como é que usamos uma palavra só, islamofobia, para englobar todo este tipo de processos. Processos de governação, processos ideológicos, processos retóricos, processos de violência física, etc. Portanto, para nós, como tu, como outros, que somos investigadores destas questões, importa pensar analiticamente e criticamente como é que tentamos ver a relação entre todos estes diferentes processos e qual é a validade que tem um termo ou uma definição para tentar abranger todas estas diferentes formas e expressões de islamofobia. E precisamente em relação a pensar isso, acho que se a Marta era a próxima na lista, então faz todo o sentido, porque também ela está a trabalhar estas questões. Olá, Volcário, muito obrigada pela tua super interessante reflexão e obrigado por este espaço para debate, que de facto também estou a acabar um artigo para amanhã sobre esta questão e então veio mesmo
a calhar para ver se consigo cortar umas palavras. Gostava de colocar 2 questões para entrarmos, acho que há aqui um debate que é mais ou menos transversal, algumas questões colocadas. A minha análise da produção académica em Portugal sobre muçulmanos, menos islamofobia, e a análise também das narrativas que circulam, que põem a relação histórica de Portugal com o Islão, identifiquei mais ou menos estes três figuras do muçulmano. O muçulmano ibérico, não é? Todo o debate em torno do Al-Andalus, o muçulmano colonial e todo o debate, que também conheces muito bem, sobre a mobilização dos muçulmanos no fim do Império Português, e o muçulmano imigrante ou minoria. E pronto, eu no fundo reconstituo um bocadinho estes 3 momentos como 3 momentos interessantes para entrarmos no debate, que não são exclusivos, mas é curioso porque eu anteriormente tinha já publicado exatamente sobre isto, sobre a análise das narrativas que circulam no ciberespaço, e aí falamos sempre de um muçulmano genérico, um muçulmano que não é nenhum destes, é um muçulmano que é um muçulmano disciplinar, é um muçulmano dos estudos da securitização, é um muçulmano das políticas da ciência política e das relações internacionais e de uma certa escola dentro destas, e portanto há sempre esta disjunção, se assim se pode dizer, entre estas figuras históricas do Islão português, dos muçulmanos de Portugal, vis-à-vis este outro muçulmano que eu chamo de, por enquanto, genérico, não é? Que é este muçulmano abstrato que nós estamos sempre a fazer recurso, mas que não existe na prática, nem aqui, nem muitos, praticamente em sítio nenhum, mas pronto. Mas em Portugal torna-se particularmente interessante porque eu lembro-me de trabalhos, por exemplo, na área da sociologia do início dos anos 2000, o Fernando Luís Machado, em que dizia que o muçulmano guineense era a hipérbole do contraste e da descontinuidade cultural, não é? O muçulmano negro da Guiné, imigrante em Portugal, que fala línguas que não o português. E é curioso, porque obviamente isto é escrito antes da guerra global do War on Terror, não é? E portanto, hoje em dia, este seria o nosso muçulmano bom amigo, porque ele até tem uma relação histórica colonial com Portugal, e portanto estamos sempre a falar de diferentes muçulmanos aqui, mas claro, do ciberespaço, e não estou a falar, atenção, a minha análise não foi das expressões aberrantes de islamofobia, foi exatamente como ele é construído nas notícias, no comentário de opinião, também no comentário a notícias, que é obviamente mais extremado, mas aqui obviamente a minha preocupação não é com os extremos, mas com o que é mais dominante na sociedade. Portanto, queria um bocadinho provocar-te, reflexões que provoca, no fundo, este meu mapeamento, assim, de uma forma muito breve. E a segunda questão é a educação, não é? Como sabes, também tenho trabalhado mais, isto porque muito no trabalho de campo que fizemos neste projeto sobre a islamofobia em Portugal, a questão da educação foi assinalada não só pelos representantes de comunidades muçulmanas e de mesquitas e de escolas, mas também pelos jornalistas, nomeadamente. E esta questão de que, de facto, no ensino, por exemplo, eu analiso mais o terceiro ciclo dos alunos dos 12 anos aos 15, o Islão desaparece depois do século XII. Okay? O Islão é o Islão da Reconquista e depois desapareceu, não é? E toda a gente mais ou menos, isto é uma ideia muito naturalizada em Portugal, de que o Islão completamente desapareceu do espaço nacional a seguir ao século XII. Obviamente, o que os participantes da investigação colocavam é que há aqui um limite logo muito grande na aprendizagem do Islão, é que já nem sequer chega ao estereótipo, é uma ausência brutal. A outros níveis de ensino ele aparece, havia uma pessoa ligada a associações profissionais de história que fazia também este apanhado do Islão romantizado do Al-Andalus, onde era um espaço de absoluta convivência, ao demonizado, o bárbaro mouro, etc., etc., ao Islão do século XIX, do Lourenço da Arábia e deste imaginário todo. Portanto, há aqui uma série de imagens que noutros ciclos. Queria-te perguntar, em relação ao contexto britânico, se conheces quais têm sido os debates, até mais políticos do que em termos académicos, sobre o ensino do Islão, se tens acompanhado esses debates, um bocadinho para contrastar. Pronto, e obrigadíssima mais uma vez. Bom, essa última questão é enorme, e é enorme por uma das razões que, segundo me disse o Fabrício, a Elsa levantou, ou seja, que os participantes nestes diálogos, em termos dos próprios muçulmanos, incluindo, e aí importantemente, muçulmanos que são da área de educação, da área de académica e tudo mais, têm peso e têm voz. E, portanto,
toda esta questão do que é que deve ser ensinado ou como deve ser ensinado é entre pares. São académicos e peritos e especialistas que são da área da educação e da área da questão do que é que deve estar no currículo nacional ou não, que podem fazer voz em pé de igualdade sobre como pensar estas questões. Depois há as comunidades e há os vários grupos que estão todos a pensar como é que se utiliza a escola e a educação como via para criar uma normalização, ou um melhor conhecimento, ou uma forma de transformação. Para mim, e isto não vem minimamente de surpresa para ti, é um pouco aquilo que eu já disse há bocado, que é, nós muçulmanos, se queremos combater ou utilizar a educação como parte deste processo de combater a islamofobia, devemos fazê-lo através de um confronto com a história, não a história celebrativa, mas a história como ela foi, com todos os seus problemas, colonial, nacional, da imigração e das experiências do que foram as comunidades todas. Portanto, ensinar um currículo descolonizado, como nós estamos agora aqui todos em debate em Inglaterra, é precisamente a via central para desarticular não a islamofobia, mas todas as formas de racismo. Ora, qual é o problema? O problema é que temos um governo conservador que já disse que proíbe o ensino do currículo descolonizado nas escolas, que vê isto como uma arma marxista e ideológica de ataque à escola. Porquê? Porque a escola, como ela existe, celebrando os valores da Inglaterra e tudo mais, é neutra. É apenas uma história da narrativa que todos devemos conhecer do nosso país. Os outros, aqueles que querem mudá-la, esses são os ideológicos, os que vêm aqui para estragar tudo, para criar um narcisismo dos culpados. Portanto, nós, britânicos, estamos a ser negados a nossa própria história porque temos apenas que viver a culpa do homem branco. Ora, esses debates não são... Tu disseste para eu me centrar na questão académica, mas estes debates académicos não podem abstrair-se... não podem abstrair-se desta ocupação mais vasta do espaço. Portanto, quando neste momento temos as universidades britânicas a serem ameaçadas de ser imposto um czar da liberdade de expressão, porque as universidades estão ameaçadas de deixar de ser espaços em que se pode pensar e em que as pessoas podem ter liberdade de expressão, quando aqueles que querem a liberdade de expressão são aqueles que querem vir dizer racismo nas universidades, nós estamos num momento e num espaço em que a preocupação da questão do que é o currículo e o que é que está no currículo já está completamente ideologizada. Portanto, toda a capacidade de dizer a escola e a universidade são espaços de reprodução e deviam ser espaços de desafiamento das narrativas ideologizadas. Mas esse espaço e essas tentativas já estão postas como fora de possibilidade. Ora, o combate continua, a luta continua, tem que ser o espaço em que vamos fazê-lo. E tem que começar pelas escolas. Agora, existem várias tentativas e devem interessar-te, mas não para o artigo da manhã, porque não tens tempo. Mas não sei se conheces, por exemplo, os trabalhos do Tariq Wilkinson e outros que tentaram pensar a questão do currículo. O nome dele é Matthew Wilkinson, mas o nome muçulmano é Tariq Wilkinson, de tentar pensar como é que, por exemplo, muçulmanos e crianças muçulmanas nas escolas diziam até o facto de ensinarem como é que as mulheres obtiveram o voto, para nós é interessante. Porquê? Porque é sobre a transformação das sociedades. Portanto, os muçulmanos não estão apenas a dizer nós só queremos que nos ensinem a história islâmica. Nós estamos a querer ensinar o que é o fazer história, ser agentes da história e não ser apenas passivamente objetos da história. Portanto, esta questão de ensinar o que é que os muçulmanos querem na escola é muito mais lata do que apenas a história islâmica ou muçulmana, mas também passa pela história islâmica e muçulmana, porque é a única forma de desalojar aquela narrativa central que tu, mais que todos, sabes porque escreveste o livro sobre o eurocentrismo, da via única da história que não se pode pensar de outra forma. Ora, a tua primeira questão, que era desta tipologia dos muçulmanos, eu
tenho todo o interesse em ler o teu artigo, porque estas tipologias funcionam e ajudam apenas como formas de pensar todo aquele material, não é? Portanto, anos e anos e anos eu fui coligindo este material. Tu estás a fazer a mesma coisa, outros estão a fazer a mesma coisa, François e todos os outros. Mas o que interessa não é a floresta ou as árvores, é o padrão que nós encontramos aí. Quais são os patterns, não é? E então, essas tipologias ajudam para tentar ver se há uma forma em que essas categorizações do muçulmano ajudam a veicular formas de inculcação da islamofobia ou criam espaços de abertura para desalojar e abrir essas narrativas. Eu concordo absolutamente contigo que existe um espaço que é o do muçulmano abstrato. Esse é absolutamente o caso. E esse é o que atravessa todo o espectro da islamofobia. Presente mais ou menos em certas vertentes, mas o muçulmano abstrato é aquele que está em todas. Depois o outro, que é o que, por exemplo, vê o muçulmano ibérico como o muçulmano excepcional. Porquê? Porque pelo facto de estar num espaço que se chama Europa, já era mais iluminado, já tinha mais capacidade de orientação e tudo mais. O colonial é particularmente interessante, porque é um espaço em que a construção do que é sequer pensado como ser muçulmano ou não, porque o termo-chave é sempre o islamizado, e o islamizado era um falso muçulmano, não é? É alguém que realmente continuava a ser africano, mas que por razões de prestígio social aceita a islamização e que, na verdade, acaba por ser apenas mais um soldado daquela bandeira que Portugal está em concorrência no território colonial. Ou seja, eu estou interessadíssimo em ver o teu texto, porque todas estas tipologias que nós criamos ajudam-nos a pensar, mais uma vez, como é que lemos todo este material do arquivo histórico que lá está e que possibilidades de leitura crítica nos permitem. Portanto, não estou a dizer nada, a não ser que tu, mais do que estou interessado no que tu estás a fazer, e que certas tipologias, aí sim, certas tipologias e certas leituras valem e outras menos. Por exemplo, aquela narrativa muito estabelecida que é com o Garrett e o Herculano, passamos da islamofobia à islamofilia. Zero. Não tem interesse mínimo. É completamente acrítica e não sabe sequer diferenciar entre uma atitude em relação ao Islão civilização e o Islão como religião, que está patente nos escritos do Herculano, por exemplo. Portanto, certas leituras que tentam criar uma chave de leitura ajudam, outras não, mas esse é precisamente o processo que nós fazemos como historiadores e como críticos. Obrigado a Francisco Rosi e a Marta, e novamente, obviamente, ao Abdulkarim. Temos ainda cerca de 5, 6 minutos. O Abu Ibrahim tinha pedido novamente a palavra, mas antes disso, Abdulkarim, há várias pessoas que estão a pedir-te que novamente indiques o título do livro de que estavas a falar, sobre Al-Andalus, em que há um teu artigo, um teu capítulo. Por acaso eu enviei-te essa informação, não a tens aí à mão? Sim, enviaste um e-mail. Estás a falar do e-mail que me enviaste? Sim. Deixa eu ver. It's Al-Andalus in Motion. Não tens aí Traveling Concept? Sim, tenho. Vou escrever, Esqueci-me do título do meu próprio livro. Ok, vou já colocar aqui. Já recuperei no e-mail. Só um instante. É isso. Al-Andalus in Motion, Traveling Concepts and Cross-Cultural Context. Estão a ver? Muito bem. Portanto, a Elsa também está a colocar um link para poder encontrar. Obrigado, Elsa. Então, eu diria dar a palavra ao Abu Ibrahim, que tinha ainda uma questão para colocar e que será esta a última questão
antes de encerrarmos a sessão, já que faltam 5 minutos às 9. Às 8 em Portugal. Na verdade, eu estou em Itália neste momento, portanto, aqui são as 9. Abu Ibrahim. Muito obrigado. Estando aqui na presença de vários pesquisadores da língua portuguesa em relação ao relacionamento entre o Islão e a Portugal, existem factos que não existem na língua portuguesa ou na língua inglesa, mas sim existentes na tradição de vários países em que Portugal teve relação direta com eles, na história de Portugal. Começando com o significado da bandeira nacional em si, qual é o significado dos, como é que se chama? Os escudos, que representa a cabeça dos sultães que durante a reconquista supostamente, o início de Dom Afonso Henriques, quando estava a conquistar as cidades indo para sul, a bandeira em si tem um significado muito forte e gráfico da relação que podemos, se calhar, trazer o que é a relação entre Portugal e o Islão em si. E essa informação nunca encontrei na língua portuguesa ou na língua inglesa, mas sim encontrei nos testemunhos dos países em que Portugal teve relação direta, que não foi na língua portuguesa, mas sim na língua árabe. Esse é um assunto que eu encorajaria a toda a gente, falando nesse ponto, a pesquisar, porque é um assunto que não foi muito falado ainda, pelo menos eu não tenho conhecimento. Se me puderem indicar alguma literatura ou pesquisas existentes nesse tópico, eu agradeceria. E isso é um ponto. Também, historicamente, Portugal tentou ir à Medina, à cidade sagrada de Medina, e não existem muitos relatórios que falam disso. No extremo, no extremo que uma das missões era ir a campo do profeta, que a paz bênção de Deus esteja com ele, e remover a campo do profeta em si. Isso aconteceu poucas vezes na história do Islão até o dia de hoje, mas isso demonstra um nível de relacionamento de Portugal como nação e a sua fundação para com o Islão como fé, cultura e civilização. Portugal teve, gostaria só, sendo breve, encorajar pesquisas nesse tópico, que se calhar não tem muito ou pouco, se me puderem indicar, agradeceria muito, mas é um ponto muito importante, e também tendo em consideração o ponto de vista eurocêntrico, onde a história de Portugal é normalmente dita de uma forma que não sempre é factual em relação do comportamento dos portugueses em África, com cientistas muçulmanos, sábios muçulmanos, no Horn of Africa, que é no Corno da África, Somália, atualmente, até em Hargeisa, que é uma cidade onde se diz que fica em Horn of Africa, não sei, entre Somália e Etiópia, e até os seus descendentes são classificados descendentes portugueses que casaram-se locais, e uma das teorias da sua origem, dessa comunidade, e que Portugal estava nessa região, que se chama Hargeisa, que deixaram muitas marcas. Bahrein também, Portugal tinha lá fortalezas, e tendo conquistado Jeddah, que é a cidade portal que dá acesso a Meca Medina, no Mar Vermelho, existe muita informação não existente na língua portuguesa, ou pesquisas feitas por, se calhar, devido a falta de sources, fontes na língua portuguesa, mas na língua árabe existe muita informação. Até o facto de Portugal ter ido à Indonésia, e qual foi o propósito, qual foi o objetivo de tal. Isso só foi um pequeno contributo que gostaria de compartilhar convosco. Existe muita informação, mais história local e não registros históricos da parte portuguesa,
ou europeia, mas são factos que aconteceram na história de desenvolvimento e a criação da nação portuguesa em si, e que eu só vim a descobrir por acaso por falar português, ser português, nascido em Portugal, e ter acesso a vários países muçulmanos e acessos académicos a pesquisas dessa natureza, que descobri algo que não sabia que existia sequer e que acredito que não é muito conhecido dentro da arena académica europeia ou mesmo portuguesa. Obrigado. Abdulkarim? Não era uma pergunta, era uma chega, uma sugestão com a qual concordo, para que todos devemos conhecer melhor a nossa história. Não vale a pena dizer que a questão da bandeira tem a sua própria história, portanto não representa apenas a história, mas um período republicano. Existem livros fantásticos sobre as quinas e os castelos e os ícones portugueses, numa coleção muito acessível em Portugal. E quanto àquela história do roubo do corpo do profeta, acho que é suficientemente conhecida, mas como tu dizes, pode ser melhor conhecida. E quanto ao facto de que muita produção noutras línguas e noutros países sobre a presença portuguesa vem do outro lado, é porque existe uma distorção histórica de toda a historiografia portuguesa, que é o que interessava eram os descobrimentos e o resto não interessava para mais nada. Portanto, aprendia-se o árabe para se escrever sobre os descobrimentos, mais nada, e portanto, é como tu dizes, devemos conhecer melhor e aprender mais com todas as formas de contribuição historiográfica. Obrigado pela tua sugestão. Obrigado, Abu Ibrahim, e obrigado a todos. Foi uma sessão realmente excepcional, extraordinária, Abdulkarim. Muito obrigado a ti, wa alaikum assalam, e de facto voltaremos, espero, a falar destes temas para o ano, na próxima edição do Seminário Permanente. Quero agradecer a todos, mesmo a todos, por terem estado connosco hoje, particularmente a quem interveio. Relembro que em agosto não vamos ter a sessão do seminário, mas voltamos em setembro com uma sessão sobre filosofia islâmica pela Catarina Belo. Eu vou deixar aqui no chat o link onde encontram o programa completo do seminário que está a decorrer e que vai decorrer até dezembro, se Deus quiser. Eu vou aqui deixar já o link. Ok. Portanto, boa noite a todos. Obrigado mais uma vez, Abdulkarim. Foi realmente muito especial e boa continuação a todos, e para quem vá de férias, boas férias. Muito obrigada. Permite-me só dizer, agradecer a paciência de todos, porque eu devia ter sido mais breve e gostava de ter ouvido mais dos outros do que só responder a perguntas, mas isso fica para outra altura. Foi fantástico. Obrigada, foi muito bom. Obrigado a todos e boa noite. Boa noite. Obrigada. Obrigada, boa noite.